Queridos amigos, é com grande satisfação que estamos aqui na nossa primeira aula, na inauguração do nosso curso de pós-graduação em Tribunal do Júri e em Execução Penal. Eu sou Rodrigo Capobianco, coordenador do curso, coordenador aqui da área de Direito Penal e Processo Penal do Legale, e realmente é uma grande satisfação poder estar com vocês em mais este curso, em mais esta pós-graduação. Até porque nessa pós vamos reencontrar muitos e muitos amigos que já passaram pelo curso de pós-graduação em penal e em processo penal, É uma imensa alegria poder rever esses colegas, esses amigos que passaram por esses anos todos aqui na nossa pós, e também de conquistar novos amigos, claro, porque essa pós ela é independente, você não precisa ter feito a pós de penal e processo penal para poder executar a pós de execução de júri e de execução penal. A satisfação ainda é maior porque nós percebemos uma carência no ensino jurídico acerca desses dois temas, que num primeiro momento podem parecer absolutamente disparatados, mas são segmentos, principalmente da advocacia criminal, que são fundamentais, e que têm carência de profissionais. E, por isso, muitos dos nossos amigos, dos nossos alunos, já pleiteavam esse curso já há bastante tempo. Nós até tivemos uma versão no ano pré-pandemia, uma versão presencial, que foi muito gratificante, muito legal, e agora chegamos nessa versão online, e conseguimos alcançar as pessoas nos mais diversos cantos e recantos do Brasil, além do que trazendo com a caracterização, a característica de um curso online, todas as facilidades de logística, de aprendizado, de você fazer o seu próprio tempo para o estudo. Então, é realmente uma satisfação imensa, eu não consigo esconder a minha alegria de poder compartilhar esse espaço com vocês. Ainda mais nessa nossa pós, que é chamada de pós-premium. Pós-premium, e por que isso? Eu vou falar aqui da estrutura do curso, Hoje é uma aula de apresentação e gostaria de falar muitas coisas para vocês, e dentro do que nós vamos ter em termos de aulas, e vocês vão ver que são muitas. Mas essa pós-premium é diferenciada das outras pós que nós temos ditas tradicionais, porque, além das aulas pré-gravadas, e que são veiculadas aí semanalmente para vocês, nós teremos os nossos encontros telepresenciais. Isso mesmo, Na plataforma fechada, no Google Meets, nós vamos nos encontrar, eu vou falar tudo direitinho aqui para vocês, e vocês vão ter a oportunidade, além de conversar com este coordenador, também conversar com os próprios colegas, e isso sempre se mostrou uma carência dentro dos cursos online, O network. Porque, afinal de contas, pessoal, claro, o ensino é muito importante, e o ensino à distância ele traz essa grandeza de você ter muitos conteúdos, muitos meios audiovisuais para chegar com as matérias, além de você tendo um mínimo de disciplina possível, consegue fazer um grande curso, mas muitas vezes as pessoas se sentem num curso online um pouco isoladas, não se sente como se estivesse numa sala de aula. E neste nosso curso será diferente. Será diferente por esses encontros em que você, tal qual estivesse em sala de aula, poderá conversar
com o professor, conversar com os outros colegas, inclusive acerca de dúvidas práticas que você tem ali no dia a dia, né, sobre como proceder em algumas situações, né? Isso acaba formando um laboratório muito interessante e de aprendizado para todos, inclusive para mim. Claro que aprendo muito com vocês, né? Essa interação é fundamental. Além disso, além dos nossos encontros telepresenciais, nós teremos também um grupo de WhatsApp que nós vamos formar, né? Claro, aqueles que quiserem, ao final aqui da nossa aula, eu vou passar todos os dados, os detalhes, como faz para participar desse grupo, ao qual eu, pessoalmente, coordenarei esse grupo também, não é? Então, é interessante entender que não é um grupo do Legale, né, ou entrar em contato com a administração do Legale para ser inserido no grupo. Não, é um grupo nosso mesmo, formado por mim, né, que vou coordenar, vou lá, né, estar presente nesse grupo, né, com algumas regrinhas de boa convivência, claro, né, mas também muito produtivo, também muito produtivo. Então, por tudo isso, pessoal, assim, tenho certeza absoluta que será um grande curso, não é? Será um grande curso. Nós convidamos para participar desse curso de júri e execução profissionais de alto gabarito, advogados, juízes, delegados, né, membros do Ministério Público, né, membros da administração penitenciária, né, desfilarão aqui junto comigo. Eu vou ser responsável por uma boa parte das aulas, claro, né, enquanto coordenador, vou ter ali uma carga horária bastante intensa, além dos encontros telepresenciais, mas nós vamos contar com o dinamismo, com a sabedoria, né, de tantas outras pessoas engajadas nesses temas, não é? E que vão enriquecer, tenho certeza absoluta, o seu vocabulário, né? A sua forma de entender o mundo jurídico, em especial as questões relacionadas ao Tribunal do Júri e à execução penal. Então, quer dizer, promete ser um curso muito, mas muito legal, tá bom? E tem outras coisas que no decorrer do curso nós vamos passando aqui para vocês, né, algumas ideias, vamos ver se a gente consegue concretizar essas ideias, né? Quem sabe nós ainda podemos sempre melhorar, sem dúvida nenhuma, né? Todo o nosso planejamento, toda a estrutura para o curso foi muito bem pensada, né? Largamente pensada para vocês, e ainda há chance de ser melhor, né? Vamos torcer e empreender todos os esforços realmente para que seja um grande curso, tá bom? Então é isso aí, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Vamos compartilhar a tela aqui, porque eu tenho várias informações para poder passar para vocês. Dá uma olhadinha. Muito bem, pessoal, então nós estamos aqui na nossa pós, né? De Tribunal do Júri e Execução Penal aqui do Legale, né? E nós vamos aqui, dentro desses dois conceitos, né? Antes de mais nada, gostaria de uma breve reflexão sobre esses itens, né? Aqui no estado de São Paulo, e aqui eu me refiro ao estado de São Paulo, né? Mas tenho conhecimento que muitos estados também, que organizam as suas justiças, né, seguem o mesmo padrão. Às vezes, em comarcas pequenas, o juiz criminal é um juiz que faz absolutamente tudo, né? Ele trata de todos os tipos de processo, procedimento comum ordinário, GCRIM, júri, execução, ele faz tudo, né? Porque às vezes é uma vara única, inclusive acumulada com varas cíveis e tudo mais. Muito bem.
Na medida em que as comarcas vão crescendo, em termos populacionais, né, nós vamos alcançando varas especializadas. Né? Então, se você pega, por exemplo, a capital de São Paulo, nós temos 5 varas do Tribunal do Júri. Uma vara para cada região, né? A primeira vara seria para a região central, né, de São Paulo, capital, a segunda vara do júri para a Zona Norte, a terceira vara do júri para a Zona Sul, a quarta vara do júri para a Zona Leste e a quinta vara do júri para a Zona Oeste. Né? Essa conta não é perfeita, mas é porque nós temos ali a primeira vara do júri, que pega a região central, ela também pega um pouco de cada uma das outras regiões, né? Uma espécie de centro expandido também. Né? E temos também, né, em São Paulo, capital, a vara das execuções penais, né? Que é bastante intensa, né, e que cuida de muitos casos. Agora, em outras cidades, mesmo que grandes, muitas vezes o juiz da vara do júri também acumula a execução penal. É uma curiosidade, né? E muitas vezes, inclusive, acumula também infância e juventude. São 3 categorias que muitas vezes são somadas dentro de uma vara só. Vara do júri, execução e infância e juventude, né? Cuidando dos 3 assuntos. Isso é muito comum aqui no estado de São Paulo, em muitas comarcas você tem essas características, né? Então, por quê? Por que disso? Porque acaba sendo, né, varas especializadas, né, caracterizadas de uma forma bem diferenciada de outras varas criminais comuns, né, que têm ritos absolutamente comuns, tá certo? Então, quando a gente coloca aqui uma pós-graduação, se você pensar assim, poxa, professor, mas será que eu preciso fazer uma pós-graduação para entender melhor acerca do assunto Tribunal do Júri, acerca do assunto execução penal? Necessariamente não, você tem cursos aí de extensão muito bons, né, espalhados pelo Brasil, e você vai conseguir ter muito alicerce também comparado nesses temas, né? Só que, e isso nós vamos falar bastante no decorrer dessa aula de apresentação, é muito necessário, muito importante que nós tenhamos especializações no mundo contemporâneo, né? E na medida em que dentro das diversas áreas criminais, né, dentro das diversas possibilidades de atuação jurídica na área criminal, nós encontramos principalmente esses 2 aspectos que são extremamente especializados, que é o caso do Tribunal do Júri e da execução penal. Detalhes muito diferenciados. A propósito, quem não é da área criminal, quando chega na área criminal, e nós temos ali muitos dos nossos amigos que estão compartilhando conosco este curso, eles têm uma trajetória, muitas vezes, que já advogavam há um bom tempo, mas em outras áreas, na área trabalhista, previdenciária, civil, e migraram para a área criminal nos últimos tempos. Nós temos aqueles que estão iniciando, né, e que querem se especializar na área criminal. Enfim, nós temos que pensar que quando nós chegamos na área criminal, já encontramos um mundo bem diferente, né? Com características muito diferentes da esfera civil. Muitas pessoas não vão entender como o réu confessa e mesmo assim é absolvido, como o promotor de justiça pede absolvição e o juiz, em alguns casos, condena. Não é? São nuances, são detalhes extremamente relevantes, né, que nós precisamos, para atuar na área criminal, entender, sob pena de ficarmos para trás, sob pena de não entendermos ali, né, o pulo do gato na atuação nessa área criminal. E no que diz respeito, em especial, ao Tribunal do Júri e à execução penal, aí, pessoal, nós temos
características muito singulares para cada um deles, né? Assim, a grosso modo, só para entender, o Tribunal do Júri ele é formado por pessoas do povo, não é? São pessoas do povo que julgam, não são técnicos. Então, é uma forma diferenciada de julgamento, nós precisamos entender todos os passos, todas as etapas do Tribunal do Júri, né? Quais são os nossos limites, até onde a gente pode caminhar ou não. É fundamental entender essas condições. E quando se fala de execução penal, também nós temos dentro no Brasil um sistema progressivo, não é? E muitas vezes, quando o processo penal se mostra na sua fase de conhecimento extremamente rígido, na execução penal, né, dependendo, é claro, sempre conjugando, né, o fator subjetivo, que é o comportamento do réu, junto com o fator objetivo, que é o cumprimento de uma parte da pena, o réu terá alcance a muitos e muitos benefícios, e o advogado tem que ficar atento, né, e saber como lidar, como trabalhar com tudo isso, né? Enfim, as duas áreas não são simples, não são fáceis, tem carência de profissionais nas duas áreas, de profissionais de porte, de gabarito, né? E tenho, assim, plena certeza, muito mais do que uma convicção, uma certeza, porque no decorrer desses anos todos, tenho visto essa história se repetir, né? Quando as pessoas se dedicam a uma dessas áreas, ou as duas áreas, né? Porque uma não exclui a outra, evidentemente, tem alcançado muito sucesso, não é? Sucesso econômico, sucesso profissional dentro da advocacia. Né? Então, quer dizer, as expectativas são muito boas, não é? Da gente seguir, e isso tudo nos motiva a dizer, poxa, eu posso fazer um curso de extensão, eu posso fazer isso, posso ver aquilo, mas fazer uma pós, né, uma pós intensa, com profissionais que estão acostumados com a área, né, com visões diferenciadas, né, ganhando alicerce, pode ser muito interessante. Por isso, eu tenho convicção, certeza absoluta que vocês fizeram uma escolha muito boa de fazer este curso aqui, né, de júri e execução penal, né? Bom, antes de mais nada, vale lembrar que é uma pós, tá, pessoal? Como qualquer outra que lhe dará o título de especialista, né? É uma pós lato sensu. As pessoas muitas vezes me questionam, né? Ah, professor, eu tenho que fazer um TCC, as pessoas usam essa expressão, né? TCC é para graduação, pessoal. Aqui para pós seria um artigo, seria, né, ali uma monografia. Mas com relação a essas regras específicas, o MEC, né, o Ministério da Educação, ele tem maleabilizado muito essa questão, de modo que não tem sido necessário apresentar o artigo científico, né? Ou a monografia para que você alcance o título. Mas aqui, desde já, desde o primeiro momento, eu faço um convite para vocês, um convite no sentido de que você, dentro de tantas coisas que nós falaremos aqui, e esse despertar pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer nessa primeira aula, pode acontecer na aula seguinte, pode ser na aula de algum professor que veio aqui e falou alguma coisinha que despertou para você ali um interesse bastante grande, né? Então, pessoal, pode ser que no decorrer do curso algo te incomode, né? Você está assistindo uma aula e você fala, é isso que eu não concordo, ou é isso que eu concordo, é isso que eu gostaria de ouvir mais, é isso que eu busco na literatura e não consigo, né, ali nenhum tipo de reflexão sobre o assunto, não é? Aí você estará encontrando um
tema muito propício para você discutir num artigo científico, né? Um artigo científico, pessoal, não é assim chover no molhado, né? Você nunca vai escrever algo para dizer o que é o tribunal do júri, como ele é composto, ou a execução penal, que segue um sistema progressivo. Não, isso naturalmente é o que nós vamos passar aqui em aula, né? Mas quando você busca um artigo científico, você busca uma problemática, você busca um item que precisa ser melhor analisado, você busca um ângulo de visão muitas vezes diferenciado, né? Alguns alunos escolhem para falar sobre temas que às vezes não há bibliografia dentro do mundo jurídico. Aí eu digo para o aluno, de repente você pode beber em outras fontes, em outras ciências, na sociologia, na ética, na filosofia, na psicologia, né? São muitas ciências correlatas, principalmente, pessoal, e aí vocês vão encontrar um ponto realmente tangencial entre o tribunal do júri e a execução penal, porque envolve muito esses outros aspectos humanísticos, éticos, né? Sociológicos, assim, são aspectos que, de repente, surge para você a necessidade de falar sobre determinado assunto, de discorrer sobre determinado assunto. Aí você tem um tema interessante para discorrer. E embora o MEC não faça a exigência para que você, né, desenvolva ali um artigo científico, é interessante fazê-lo, porque isso é um aprofundamento, isso é um interesse, é uma forma de você se dedicar mais, é uma forma mais ativa de participação, né? Você pode, claro, ninguém é obrigado a ter uma participação ativa aqui no nosso curso, mesmo nos nossos encontros telepresenciais. Se você quiser entrar lá mudo e sair calado, se você não quiser abrir a sua câmera quando estivermos nos cursos, nos encontros, não é obrigado de forma nenhuma, né? Longe de nós essa situação, mas é muito interessante, né, que você tenha uma participação ativa, né, que você conheça outras pessoas, que você converse, que você exponha e que, de repente, você desenvolva um artigo, certo? E nós estaremos aqui exatamente para coordenar isso, não é? Para dar algumas indicações, algumas opiniões sobre aquilo que você irá desenvolver, né? E isso pode ser apenas o início, pode ser apenas o começo de uma larguíssima trajetória que você terá pela frente ainda, né? E nesse sentido é interessante, porque quando você dá a sua opinião, você se abre para o mundo, né? Abre-se às críticas, é claro, né? As pessoas vão fazer críticas positivas, algumas efetivamente podem ser até negativas, porque unanimidade ninguém tem, né, pessoal? Mas a gente acaba crescendo com as críticas também, né? E isso acaba sempre melhorando a nossa atuação. Por isso eu indico muito que vocês, se tiverem algum tema de apreço, se gostarem de alguma coisa, que seja prazeroso. Não é? É claro que é complicado, você não vai fazer isso. Você até pode fazer, tá? No fim de semana você já faz tudo e resolve tudo. Mas onde está o prazer de tudo isso? Está apenas complementando algo ali, como quem preenche um formulário. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é você se integrar, ir atrás, ler, pesquisar, né? Raciocinar em cima de determinados temas. Nossa, isso vai gerar uma grandeza sem tamanho. Tá certo? Bom, por exigência, aí sim, exigência de cursos jurídicos no Brasil, para aqueles que não têm, que nunca fizeram uma pós,
precisarão passar pelas matérias de didática de ensino superior e também da metodologia, né, da pesquisa, né, são duas matérias que não são ministradas por mim, né, efetivamente. Né, nós temos os nossos grandes professores que tratam do assunto e, paralelamente, você vai ter que desenvolver isso também. Né, essas matérias serão disponibilizadas para vocês. Né? Em termos professor, mas eu já fiz, inclusive eu já fiz aqui a pós de penal e processo, e por isso estou fazendo essa outra pós. Então, eu preciso fazer didática e metodologia? Não, não. Se você já fez, né, se você já eliminou essa matéria, você não precisa fazê-la novamente, né? Mas, mesmo assim, é uma indicação, tá, pessoal? Aqui no Legale, nós temos a característica das pessoas fazerem muitas pós, porque é uma grande família, né? E sempre com aspectos práticos, então vai robustecendo a advocacia, a pessoa vai, né, integrando em vários ramos do direito, fazendo várias pós. E aí eu sempre indico, né, que mesmo que você já tenha feito metodologia, ainda que você já tenha feito didática, vale a pena assistir às aulas de metodologia, de didática, porque sempre nós acrescentaremos algo, sempre nós saberemos mais sobre alguns assuntos, né, e sempre enriquecerá muito mais aqui o nosso conhecimento. Então, vale a pena assistir mesmo que você já tenha superado essa etapa. Tudo bem? Também quero destacar que alguns pontos para que você consiga o título são necessários, né? A presença, na medida em que você for assistindo às aulas, você vai marcando presença efetivamente, né? Então tem que estar presente, pelo menos 75% das aulas, né? E ao final haverá uma prova, tanto do Tribunal do Júri e Execução, quanto a Tribunal do Júri. A prova nós deixamos para o final, né? Eu já vou falar um pouco dessa divisão do Tribunal do Júri e Execução, mas não é assim, terminou o Tribunal do Júri, prova, terminou a execução, prova. Não, nós deixamos tudo para o final. E por quê? Nós deixamos para o final porque vocês não precisam se preocupar efetivamente com a prova. Aqueles que cursaram o mínimo possível, assistiram o mínimo possível de aulas, vão criar um raciocínio crítico para poder fazer uma dissertação, que é exatamente aquilo que encerra, aquilo que é o objeto da prova, né? Uma dissertação opinativa, né, sobre algum tema aí do Tribunal do Júri, algum tema de execução. Então, não se preocupem com isso. É que nós temos sempre que lembrar que prova é prova. Como assim? A prova, o teste que você faz, né, ele fica registrado, ele fica nos arquivos que nós temos no Legale e que, efetivamente, se algum dia o MEC resolver fiscalizar para saber se nós estamos vendendo diplomas, né, as pessoas nem fazem nada e a gente já vai emitindo diplomas ali, o que não é real, né, vocês sabem muito bem disso, que o MEC alcance lá e veja, não, aqui ó, teve esse aluno que teve a participação, que, né, teve a frequência necessária, fez essa prova, foi aprovado, né, foi conseguido, então está tudo ali guardadinho, documentado, não é, para realmente fazer com que a prova se torne uma prova, né? Uma prova de que você está gabaritado ali dentro desse ensino jurídico. Tudo bem? Nosso objetivo aqui
com a pós é sempre com viés prático, essa pós tem muito esse viés prático, sem deixar de lado um aprofundamento teórico em alguns momentos. É claro que aqui não é um curso de mestrado, não é um curso de doutorado, em que às vezes a gente pega um tema e fica lá pensando naquele tema, né, assim vai às profundezas. Não, sem ser raso. O nosso objetivo aqui não é ser raso, evidentemente. Nós vamos transitar sobre todos os assuntos pertinentes ao Tribunal do Júri e Execução, dando uma ampla visão para que você consiga transitar por esses temas com absoluta tranquilidade. Então, isso é ser especialista. Ao final do curso, você terá essa sensação de que, olha, realmente eu consegui entender, está funcionando, poxa, né, que bacana que eu consigo me virar nessa área. Esse é o ponto, tá bom? Bom, em termos técnicos, as nossas aulas terão cerca de 2 horas de duração, em 4 módulos de mais ou menos 30 minutos. Não é? As pessoas me perguntam, mas professor, por quê? Se é uma aula que vai ser veiculada pela internet, por que não faz tudo de uma vez? É uma questão de organização. Às vezes, você pode não ter tempo hábil suficiente para assistir às 2 horas de aula. Então, você pode se organizar de modo a que você assista uma meia hora, né? Vamos imaginar que você está pela manhã, você tem uma meia hora que você está tranquilo, você fala assim, vou assistir um bloco ali. E aí você assiste um bloco. Aí você já sabe que eliminou um bloco e ainda tem outros 3 pela frente. Aí você pega um outro horário, que você tem 1 hora, que você tem 1h30, e você vai formulando ali e se organizando cada vez melhor. Né? Por isso a gente sempre faz essa divisão em mais ou menos 30 minutos. Né? Por exemplo, aqui, neste nosso bloco, já passou dos 30 minutos, às vezes passa um pouquinho, às vezes é um pouquinho antes, porque a pessoa não vai entrar numa matéria nova, né, para poder desenvolver aqui com vocês, dar um intervalo um pouquinho antecipado, mas segue mais ou menos essa trajetória. Então, nós vamos fazer isso. Vamos para o nosso primeiro intervalo, e aí eu volto com vocês dessa tela, vou voltar exatamente dessa tela para a gente continuar aqui a nossa apresentação do curso. Até já.